Já faz uns 2 dias que ela quer só ficar em cima dos ninhos. Aí, pessoal, quando a galinha já tá assim, ó, é que ela já tá choca já, ela já não tá botando. Então é hora de você botar os ovos pra chocar. Eu separei aqui, pessoal, 12 ovos aqui, né? Separei já faz uns 2, 3 dias que eu tô separando eles, que eu vou botar dentro do ninho. Coloquei já a palha já, deixei bem ajeitado o ninho aqui. Agora eu vou trazer ele pro galinheiro. Esse galinheiro aqui, pessoal, é o que a gente coloca quando os pintinhos nascem. Coloca os pintinhos aqui, só vou dar uma ajeitada nele, ficar um pouquinho sujo.